Ok, muito boa tarde a todos e a todas. Um extensivo boa tarde também aos nossos colegas e companheiros que nos acompanham no formato online através das nossas páginas da rede Facebook e não só. Queremos agradecer, antes de tudo, ao Dr. Augusto Fernando por ter aceito este convite em estar aqui no dia de hoje, no espaço do debate à sexta-feira, um espaço regular que a DW tem para discutir, dentre outros assuntos, as várias questões de âmbito social, econômico, político e não só. Também aos nossos participantes por se juntarem a nós neste debate. Portanto, o espaço do debate, a sexta-feira, hoje, vai falar sobre o mercado habitacional de arrendamento em Angola, os seus desafios e oportunidades. O nosso convidado, como já fiz referência, é o Dr. Augusto Fernando, com muita experiência em termos de atuação nas áreas de economia, gestão, administração, fiscalidade e negócios. Tem uma trajetória marcada por uma certa versatilidade e compromisso com o desenvolvimento sustentável. E ao longo da carreira também tem estado a desempenhar funções como consultor em diversas instituições do setor público e privado, tendo exercido o papel de comentarista também em residência em programas de rádio, televisão, de qualquer forma dispensa muitas apresentações nesse sentido. Tanto é também colunista em jornais e revistas, com artigos publicados em meios de referência do espaço africano, com especial destaque para a lusofonia. Portanto, o doutor Augusto Fernando participou também na elaboração de diplomas de política pública, com enfoque principalmente em áreas como habitação, promoção da construção de imóveis para a habitação, hotelaria e turismo, a integração regional em zonas de comércio livre, decisão de investimento de recursos públicos em cooperativa agrária e agropecuária. Portanto, adicionalmente, esteve também envolvido em estudos de viabilidade econômica, financeira e produção de análises profundas sobre finanças públicas e empresariais. Portanto, já estamos a ver que o nosso preletor de hoje tem uma vasta experiência e tem estado a trabalhar há algum tempo já no Ministério do Urbanismo e Habitação, propriamente no Instituto Nacional da Habitação, agora. Então, sem mais delongas, eu vou deixar a palavra ao nosso preletor. Para os nossos participantes já conhecem a regra do jogo. Temos um momento para a preleção e o momento seguinte é para a nossa conversa, que é uma conversa aberta, em que os participantes podem fazer contribuições e perguntas, e contribuir para o tema e o debate. Então, mais uma vez, doutor Augusto, muito obrigado e passo-lhe a palavra. Obrigado, eu. Queria começar por agradecer o convite, fundamentalmente na pessoa de Alan Ken, diretor-geral da DW Angola. Também agradecer a presença entre nós do arquiteto Ilídio, uma pessoa com um grande destaque a nível do setor da habitação e do urbanismo. Estender também este agradecimento pela audiência, né, pelos colegas que estão aqui presentes, os colegas que estão aí no online do outro lado e aqueles que, não é, vão tomar contato com a informação que vamos produzir, não é, num outro horário, que acaba por ficar gravado e as pessoas poderão ver em outras horas em Angola e fora de Angola. Entrando para aquilo que é o nosso tema, fundamentalmente, que é o mercado de arrendamento habitacional, os desafios e oportunidades. Na apresentação que vamos começar agora, nós tentamos não cansar muito. Vamos preferir ter mais tempo de perguntas e respostas e conversa do que na apresentação. A apresentação está composta por 7 títulos. Fundamentalmente, o último título é a conclusão. Vamos começar num contexto internacional, vamos ver como é que, ao redor do mundo, o mercado de arrendamento tem estado a ser procurado, ou seja, a procura por arrendamento, ou não é aquilo que tem sido a grande temática, se há mais pessoas a viverem em casas próprias ou se há mais pessoas a viverem em casa de arrendamento. Naquilo que é o contexto internacional, tanto no contexto nacional,
a nossa abordagem vai pautar-se muito nesta problemática. E entrando para aquilo que é o número um da apresentação, que é o contexto internacional, nós olhamos para o mercado europeu como um mercado de referência, não é, para extrapolar para o mundo todo, para depois não irmos para os Estados Unidos, irmos para outros continentes americanos. Fundamentalmente na Europa, nós identificamos que três países têm, têm uma taxa de habitação no regime. A maior taxa de países com a população a viver em casas próprias, enquanto que países como a Suíça, a Alemanha, registram as menores taxas do continente europeu, onde cerca de 57% da população vive em casas próprias, ou seja, o resto, que são 43%, vive em casas de renda. Aqui podemos verificar que temos um mercado de arrendamento muito extenso, enquanto que na primeira abordagem quase não temos um mercado de arrendamento. Só 5% da população é que vive em casas de renda. Já países como a Austrália, a Turquia, a Dinamarca, a França, a Sueca e o Reino Unido não é, têm taxas situadas abaixo da taxa média da Europa. Ou seja, a nível médio, na Europa, podemos considerar que 69% da população europeia vive em casa própria, enquanto que 31% da população vive em casas de arrendamento. Esta é a história da Europa, não é? E nós trouxemos o resumo neste gráfico. A nossa fonte de informação é a Eurostat. Analisamos dados de 2018 a dados de 2022, onde podemos, de facto, consultar esta informação, onde vamos encontrar todos os países europeus e a percentagem de casas próprias e casas arrendadas. O que é facto é que 31% de habitações estão disponíveis no mercado de arrendamento. Já no contexto angolano, que é o slide a seguir, nós trouxemos primeiro uma abordagem geral daquilo que é as condições socioeconômicas da população. Entendemos nós partir da lei de Engel, não é, que é uma lei já antiga, está estudada, está comprovada, que famílias muito pobres tendem a dedicar quase que a totalidade do rendimento na alimentação. E famílias muito ricas tendem, não é, a ter um gasto com a habitação muito pequeno, ou seja, conseguem ter espaço orçamental para cobrir ou arrendamento ou a compra da habitação. E é fundamental nós trazermos aí, né, que a percentagem de renda alocada para a compra de alimentos diminui à medida que a renda disponível da família aumenta, ou seja, à medida que a renda de um agregado familiar aumenta, a percentagem de rendimento gasto em comida diminui, enquanto que a percentagem gasta em habitação, vestuários e transporte vai aumentando. Isto aqui é uma lei que já existe. Foi um economista, filósofo alemão que dedicou tempo, estudou, recolheu dados e chegou a esta conclusão. E não há dúvidas quanto a isto. Ou seja, a família, quanto mais pobre for, tem menos espaço orçamental para comprar vestuário, comprar habitação e comprar outras coisas, sejam elas complicadas ou não. E no contexto angolano, trouxemos aí do lado direito, em azul, não é, que de 10 em cada 4 angolanos vivem limitações de habitação. Ou seja, cerca de 40% da população angolana, estamos aí 44%, não é? Tem problemas, vive numa casa não digna. Vive numa casa. Ainda não estamos a ver qual é o regime
de ocupação, mas 44% vivem em casas que não são adequadas para um ser humano viver. E, não é, este estudo, nós fomos buscar como fonte o INE, Instituto Nacional de Habitação, que tem um relatório permanente sobre pobreza em Angola, e os dados são de 2024. Estamos a dizer que 43% da população tem limitações de eletricidade e 43% da população também tem dificuldades com o registro civil. Ou seja, não estamos ainda a falar do documento da casa, estamos a falar do documento da pessoa. Porque a pessoa, se não tem documento pessoal, dificilmente vai ter documento dos bens que tem. Então, 43% da população não tem bilhete de identidade, para sermos mais pragmáticos, não é? Estamos a falar de uma taxa de incidência da pobreza na ordem de 54%. Podíamos dizer aqui, não é, de forma geral, que 54% da população angolana não tem casa própria, mas não é bem assim. O pobre angolano parece que tem uma particularidade que nós precisamos de estudar e vamos nos slides abaixo depois ver isto. A seguir trago um slide que também ainda é geral, que é a alocação do rendimento familiar entre prestação de crédito, habitação e outras despesas. Ou seja, se nós tivermos que isolar as despesas com habitação e todas as outras despesas, nós chegamos à conclusão que temos um ponto crítico, que são os 200 mil kwanzas. Famílias que ganham abaixo de 200 mil kwanzas têm dificuldades em conseguir comprar uma habitação própria. Famílias que ganham acima de 200 mil kwanzas, fundamentalmente com salários acima de 400 mil kwanzas, estão mais confortáveis em conseguir adquirir uma habitação por intermédio de crédito bancário. Estamos aqui a trazer uma habitação na ordem dos 36 milhões de kwanzas. Ou seja, uma família que ganha que tem um rendimento acima dos 400 mil kwanzas, consegue, de alguma maneira, ter despesa com habitação ou a prestação de crédito na ordem dos 200 mil kwanzas e sobraria 200 mil kwanzas para outras coisas. E à medida que formos subindo, não é, vamos dar conta que, à medida que o rendimento for subindo, a família tem mais folga para outras coisas. Tira os 200 da habitação e tem mais dinheiro para outras coisas. Mas também analisamos nesse gráfico por anos, porque entendemos nós que no primeiro ano, em Angola, dificilmente as famílias têm salários ou rendimentos acima de 200 mil kwanzas. Já no segundo ano de trabalho, há uma tendência de ter um rendimento ligeiramente maior. Estamos a entender aqui no gráfico que a partir do segundo ano de trabalho já é possível termos um ponto crítico, onde o salário e a renda, a prestação de crédito podem ser iguais. São onde as duas linhas cruzam, né? À esquerda da linha, temos uma situação crítica, em que a linha branca representa o rendimento das famílias e a linha laranja representa a prestação fixa, que é o pagamento da prestação de crédito. Ou seja, no segundo ano de trabalho, as famílias ganham já 200 mil kwanzas, mas ainda assim, se pagar tudo na prestação da habitação, não sobra espaço para as outras despesas. E a lei de Engler nos remete que antes de pensar na habitação, ele pensa na alimentação. Só depois de resolver o problema da alimentação é que ele vai pensar na habitação. Então, famílias com rendimento abaixo de 200 mil kwanzas dificilmente vão pensar na habitação. Vão pensar primeiro na alimentação. Só depois desse ponto crítico é que começamos a ter espaço para, não é, pensar na habitação. Então, aqui fica um bocadinho aquilo que é, não é, um conhecimento geral para os nossos telespectadores. Depois podemos ter algumas perguntas e desenvolver. No slide seguinte, né, que é mais texto, estamos aqui a trazer duas comparações, fundamentalmente. Estamos a começar aqui já com uma narrativa mais nossa, não é? Onde vamos comparar as zonas rurais e as zonas urbanas ou urbanizáveis. Estamos a dizer que nas zonas urbanas e urbanizáveis,
a idade desempenha um papel significativo na relação jurídica entre a habitação e o regime de ocupação da mesma. As diferentes faixas etárias apresentam desafios e oportunidades distintas. Ou seja, os jovens tendem, naturalmente, têm maior propensão para viver em casas de arrendamento do que outras idades. À medida que a idade vai subindo, há uma tendência natural de a pessoa ter mais probabilidade de ter patrimônio próprio. Então, os jovens tendem a ter mais dificuldades em comprar casa própria devido a menos capacidade de pagamento do valor inicial solicitado pelos bancos, que varia entre 10% a 30% do valor da habitação. Também pelo facto de terem um salário de início de carreira muito próximo ao salário mínimo nacional, bem como não terem estabilidade financeira e a crescente escassez de opções de habitações acessíveis. Ou seja, aqui é um conjunto de situações que faz com que os jovens não tenham acesso à casa própria, né? O primeiro fator é que se for a um banco pedir empréstimo, o banco pede que entres com algum valor. O banco não quer financiar a totalidade da habitação. E este valor vai entre 10% a 30% do valor da habitação. E os jovens não têm este capital inicial. Geralmente o jovem não tem. Também estamos a falar que o salário do jovem, conforme já dissemos no início de carreira, é 100 mil, 200 mil kwanzas. Eu próprio, quando comecei a trabalhar, no meu primeiro emprego, meu salário foi 100 dólares. Hoje, 100 mil kwanzas. E até hoje temos os jovens com a mesma dinâmica. Começam a trabalhar sempre com salários de 100 dólares. Saem da faculdade e o salário é 100 dólares. Hoje só muda a moeda, que é 100 mil kwanzas, né? Também estamos a dizer que os jovens não têm contrato de trabalho de tempo indeterminado. Começam sempre com contrato de trabalho precário. Não têm estabilidade de rendimento. Estamos a dizer também que, neste segundo parágrafo, que existe escassez de habitação. E por termos escassez de habitação, né, o mercado procura e oferta vai dar sempre em quem tem melhor condições e o jovem fica sempre para o segundo plano. No terceiro parágrafo, estamos a dizer que já o mercado de arrendamento habitacional, fundamentalmente o mercado informal, aquele em que acontece em zonas urbanizáveis, é o que melhor se ajusta às condições socioeconômicas do jovem. Não é uma verdade absoluta, mas os jovens em Angola encontram resposta para a habitação geralmente nos bairros. Quer dizer, quando estamos aqui a falar em zonas urbanizáveis, ainda não são zonas urbanas, são zonas suburbanas, podíamos chamar de outra coisa. Nós, como está escrito no papel, para não termos um nome ofensivo, preferimos chamá-las de zonas urbanizáveis, mas no final do dia são bairros. É lá onde a juventude encontra a resposta da habitação. Vamos pegar os dados do censo 2014, onde nos diz que 37% da população angolana, nesta altura, estavam a viver em zonas rurais. Aqui estou a tentar trazer uma narrativa de zonas urbanas e zonas rurais. E lá mais para frente vamos entender porque que eu tentei separar das zonas urbanas das zonas rurais. Não é? No slide a seguir, essa questão já fica um bocadinho mais clara. Não é? Trago uma panorâmica onde nós, igual ao contexto europeu, analisei o contexto angolano nos dois subgrupos. No grupo rural, concluí que, para não dizer 100%, trouxe 99%, 99% da população angolana que vive nas zonas rurais vive em casa própria. Ou seja, nas zonas rurais não há espaço para mercado de arrendamento. Igual conforme vimos lá naqueles países que andam em 95% de casa própria, na nossa zona rural, não é? No campo, fundamentalmente, a população vive em casa própria, constroem a sua própria habitação. E em zonas urbanas e urbanizáveis, né, encontramos uma taxa de 81%. E no final do dia, essa taxa tem como fonte, temos aí embaixo o Censo Geral da População de 2014, onde encontramos que 79% da população construiu a sua própria casa. Ou seja, se 79% da população construiu a sua própria casa, entendemos que é casa própria. Não importa ainda qual é a regularização jurídica
desta habitação. Então, concluímos que 81% da população vive em casa própria. Depois vamos ver se é condigna, se é adequada, se não é. Não é? E temos aqui, né, o nosso texto que nos diz: no mercado de arrendamento angolano, não é, investem pessoas singulares e coletivas, porém ainda não se registram grandes apetites de fundos imobiliários na compra de habitações para colocar no mercado de arrendamento. Ou seja, as pessoas que têm dinheiro em Angola ainda não veem o mercado de arrendamento como uma oportunidade de fazer negócio. Preferem colocar o seu dinheiro em títulos do Tesouro do que comprar uma habitação e colocar no mercado de arrendamento. Também é uma conclusão que chegamos ao fazer o estudo. Depois, no final do dia, regra de facto, os investidores do mercado de arrendamento compram terrenos urbanizáveis, no final do dia são nos bairros, sem situação jurídica regularizada, constroem casas de tipologia T1, T2 ou T3 e colocam-nas no mercado informal do arrendamento. Ou seja, existe aqui uma informalidade muito grande no mercado de arrendamento de habitação. E ela toda acontece a nível dos bairros, não é? Que são as zonas que nós estamos a chamar aqui no texto urbanizáveis. Temos habitações, sim, na zona urbana, que é muito reduzida, mas temos o grosso das habitações construídas em zonas em via de urbanização, que são as zonas urbanizáveis. E aí encontramos casas de tipologia T1, as vulgos quarto e sala. Né? Se tivéssemos aqui que escrever terra a terra, são habitações denominadas quarto e sala. Mas para lá tem um quarto, tem uma sala, e hoje já temos um WC dentro. Anteriormente, há 20 anos atrás, era um WC fora, quintal comum, e todos utilizam o mesmo WC, não é? Mas também temos tipologia T2 e T3. E não é, podíamos dizer que estas pessoas que compram terrenos em zonas urbanizáveis são pessoas que fazem negócio. São aquelas nossas mamás que faziam a China, faziam o Brasil. O lucro que têm desta atividade, dos negócios que fazem, compram terrenos, constroem essas pequenas unidades habitacionais e colocam no mercado de arrendamento. No slide já a seguir, já na reta final, para podermos ter maior tempo de interação, estamos aqui a trazer aquilo que é o nosso grande desafio, que são os desafios e as oportunidades. Entendemos que no mercado do arrendamento nós temos dois grandes desafios. O primeiro desafio é a materialização do artigo 85 da Constituição. Todos têm direito à habitação e à qualidade de vida. O legislador não explicou como é que isso vai se materializar. E nós temos o desafio, a nossa geração, de encontrar o caminho para a materialização deste artigo da Constituição da República de Angola, que nós estamos aí a abreviar como CRA. De seguida, temos o controlo, fiscalização e efetivação da Lei 26/15, de 23 de outubro. No final do dia, que é a Lei do Arrendamento Urbano, que vai ditar os trâmites, quantos meses de renda tem que se cobrar, como é que a renda deve se pagar, como é que o inquilino é despejado, quando é que não deve ser despejado. Quer dizer, temos aí uma lei de arrendamento que precisa de ser explorada e nós não estamos, não é, a explorar ela no seu todo. Como oportunidades, trazemos aqui duas grandes oportunidades. A primeira subdividida em dois grupos, que é o regulamento da renda condicionada e o regulamento da renda apoiada. São dois regulamentos que o Estado angolano precisa construir, fazer, encontrar profissionais, escritores de advogados que ajudem o Estado angolano a elaborar estes dois importantes diplomas, que hoje, no final do dia, é o debate que estamos a assistir em Portugal, não é? O que é renda condicionada? Como o nome diz, condiciona a renda no intervalo, ou seja, é como se estivéssemos a dizer, vamos fixar o valor da renda. Ninguém pode cobrar renda acima de 15 mil kwanzas para um T1, por exemplo. Isto é que seria a renda condicionada. Fixar o valor da renda na República de Angola. Depois da renda condicionada, temos a renda apoiada. Ou seja, a renda apoiada é uma renda
inferior ao valor da renda condicionada, que também é fixada pelo Estado. Estes dois diplomas resolviam o problema do mercado de arrendamento, mas eles hoje não estão definidos. O Estado tem aquilo que chama renda urbana, nos projetos habitacionais do Estado, lá onde o Estado constrói casas, cria condições para que as famílias mais desfavorecidas, que não têm capacidade de comprar a casa, possam viver de renda urbana, mas a casa nunca será dela. Neste caso, o que temos estado a fazer é, através do decreto presidencial, fixar o preço da renda naquela urbanização. Em vez de fixarmos renda de urbanização a urbanização, é preciso ter um regulamento no país que fixa, não é, a renda para todos os contextos enquadrarem-se naquele diploma que o Estado vai fazer. Hoje, Portugal, por exemplo, tem este debate. Alguns acreditam que a solução é fixar a renda, outros dizem que a renda tem que continuar livre, porque se a renda for fixada, vai afastar os investidores do mercado, porque têm pouco lucro, e como vão ter pouco lucro, não sentem-se incentivados a, não é, investir. Nós, em Angola, já temos um mercado que não é apetitoso para os investidores, conforme vimos anterior. Será que fixando o valor da renda vamos conseguir atingir aquilo que são os objetivos da atração do investimento privado para o setor do imobiliário? Quer dizer, este é o debate que devemos ter, e vimos isso como uma oportunidade de construir. Sim ou não, podemos ir para frente. Depois temos aquilo que já é o normal, que são as rendas livres, não é? O mercado livre de arrendamento. Quem tem casa, constrói a casa e coloca no mercado. Quem precisa de casa e tem condições de pagamento, vai para o mercado e arrenda a casa. Então, aqui temos um debate profundo que nos pode levar o dia todo. De seguida, para terminar, temos as conclusões. Concluímos, depois de analisar toda a panorâmica, que num contexto de crescimento populacional acelerado, se o Estado não tiver políticas públicas de expansão da malha urbana numa velocidade acima da demanda, certamente o povo expandirá a malha do subúrbio em terrenos urbanizados. Ou seja, se o Estado não ordena, as populações do seu jeito vão ordenar. Bem ou mal, vão fazer o ordenamento do território. E é isto que nós temos estado a viver, porque o Estado não ordena, temos documentos reitores que lhe orientam como é que deve fazer o ordenamento, o Estado não faz a sua parte e a população não tem ficado de braços cruzados e tem estado a, não é, desenvolver aquilo que nós chamamos os subúrbios ou terrenos informais ou habitações informais, qualquer nome que quisermos chamar. O que é facto é que a população constrói do seu jeito, porque não é, nós ainda não descontinuamos o hábito de construir. A nossa população ainda é ávida a construir. E eu comparo este hábito ao tempo medieval. No tempo medieval, estamos a falar século XV, por aí, em todo o mundo, todos os povos construíam os seus acampamentos, os seus assentamentos habitacionais, assentamentos humanos, as pessoas construíam os acampamentos. Mas o tempo foi passando e determinadas latitudes descontinuaram o hábito de construir a sua própria casa. Hoje, na Europa, a quantidade de pessoas que está, não é, ávida a construir a sua própria casa é muito reduzida quando comparado com a quantidade de pessoas que quer comprar já uma casa própria, né? Descontinuaram este hábito. E nós em Angola ainda temos o hábito de construir nós próprios a nossa própria casa. Em 10 pessoas, 9 têm a vontade de construir a sua própria casa e uma única pessoa é que está, não é, ávida em comprar a casa por intermédio do mercado. Para reforçar essa tese, nós concluímos no setor da habitação que quando o Estado não dá resposta à demanda por procura de habitação, a população desperta aquele hábito que tem dentro de si de ela própria construir a sua própria casa. E esse estudo conclui, não é, com
os dados que tivemos 2020 a 2021, fundamentalmente, até a presente data, da guerra na Ucrânia. A guerra na Ucrânia provocou 10 milhões de deslocados, mas não provocou bairros na Europa. As pessoas deslocaram-se de um lado para o outro e os Estados europeus desenvolveram um conjunto de políticas públicas para que essas pessoas fossem, não é, acolhidas em habitações já existentes e, em alguns casos, em habitações que foram construídas. O que é facto é que na Europa a deslocação de pessoas de um lado para o outro não resultou, não é, em construções anárquicas e produção de bairros desordenados. Já em Angola, o período de guerra que nós tivemos provocou milhões de deslocados e estes milhões de deslocados, por não encontrarem resposta pública de habitação, e o povo, em vez de pressionar o governo para dar uma resposta pública sobre o tema da habitação, o povo colocou-se ele próprio a construírem as casas e gerou na desordem que nós temos. Isso para dizer que a deslocação de pessoas de um lado para o outro não é a razão bastante para que as populações iniciem por si só a construção de habitações. Tem dois fenômenos que precisam ser estudados depois disso. A população desloca-se sim, de um lado para o outro. Se não tiver resposta pública de habitação, a população tem dois caminhos. Por um lado, pode pressionar o governo para, ou os governos para criarem políticas públicas para dar resposta à sua necessidade, ou com a sua própria mão e a sua própria vontade, não é, resolver o seu próprio problema. E nós temos estado a escolher a via de resolvermos nós próprios os nossos problemas da via que não é a mais acertada. Com isto, não é? Dava por terminar aqui a questão da apresentação. Espero não ter, não é, ultrapassado o tempo. Mais ou menos. Bem, está dentro do tempo ainda. Uma salva de palmas, então, para o nosso leitor. Penso que trouxe aqui uma série de análises bastante interessantes, que certamente serão alvos para a nossa reflexão. Matéria desde a questão do arrendamento, daquelas pessoas que arrendam a casa, daqueles que adquirem por conta própria, ou que constroem por conta própria, fazendo recurso à Europa, mas também dados sobre Angola bastante interessante, que eu creio que deve haver muita curiosidade para fazer pergunta, mas também ficou muito patente que a informalidade no arrendamento em Angola é muito alta. E acho merecer de alguma forma alguma reflexão também. Quer dizer, a informalidade no arrendamento versus a formalidade no arrendamento, com zonas que o Estado construiu. Então, penso que aqui vamos deixar então espaço agora para perguntas, respostas, reflexões, não é? E vou começar aqui na sala. Quem tiver alguma pergunta pode levantar a mão e vou pedir aos nossos colegas da parte técnica para sinalizarem caso tenhamos os nossos participantes com alguma pergunta. Temos colegas do AMBO, temos colegas do CUNEN e outros participantes à volta do país que quererão também fazer a sua contribuição ao debate. Então, vou começar aqui na sala. Uma mão, senhora Alan. Ah,
isto é casa. E o facto, como o Dr. Augusto mencionou, que a maior parte dos jovens passaram através, mesmo jovens famílias, hein, passaram uma parte da sua vida em casas arrendadas. Hein. Mesmo se conseguiram de comprar ou construir uma casa própria no futuro, quase todas as famílias no país parece que passaram uma parte da sua vida em casas arrendadas. E isso não é só Angola, eu acho que todas as famílias no mundo têm esta trajetória. Mas o Estado não articulou realmente uma política à volta da habitação arrendado. No famoso Programa Nacional de Urbanização e Habitação, publicado em 2009, 2008, 2009, houve uma previsão nas construções, nas habitações, nas centralidades, etc., construída pelo Estado para vender uma parte da casa, daquelas habitações, oferecer através da renda resolúvel e uma percentagem também, acho que indicado naquela política para habitações arrendadas. Eu não me lembro exatamente as diferentes percentagens, mas é bem claro que a maior parte das pessoas que adquiriram habitações através dos programas do Estado ao longo daqueles anos adquiriram através de renda resolúvel. E se isto é casa arrendado ou comprado, é um pouquinho uma debate. E eu sei que o Dr. Augusto tem opiniões sobre esta política da habitação ou do arrendamento resolúvel, mas parece que podemos chegar a discutir isso logo. Mas uma questão eu acho que podemos procurar informação sobre isto, sobre a percentagem daquelas casas produzidas pelo Estado foram oferecidos através do habitação, do rendimento. Mas nos nossos estudos ao longo dos últimos anos, notamos, mesmo nas centralidades, muitas pessoas consideraram as suas casas arrendadas. E acho que isto também é uma indicação de muitas pessoas que adquiriram casas oficiais do Estado, alugaram as suas habitações. E muitas pessoas agora, mesmo pessoas que ocuparam as habitações do Estado, pagam renda, mas não necessariamente por Estado. São mecanismos que acho que devemos considerar informais também. Hein? Não são só as pessoas que vivem nos secos e nos bairros requalificáveis que são informais. Eu acho que também na parte da cidade formalizado também há um alto nível de informalidade. So, eu não sei se Dr. Augusto tem uma ideia sobre o número ou percentagem daquelas pessoas que vivem nas casas originais construídas pelo Estado, que de facto alugaram as suas casas. Mesmo oficial, eu acho que podemos procurar esta informação oficial, mas há um grande número, parece que não oficial, né? Mas tenho várias outras questões, mas vou ficar aqui. A Saila. Muito obrigada, Dr. Augusto.
Foi, sim, meu nome é Saila Maria Sares. Não, sim, eu também fiquei com essa dúvida, né? Foi uma reflexão tão aprofundada que se calhar pode ser mais fácil para si. Pensava, sim, muito obrigada, Dr. Augusto. Foi uma reflexão muito interessante, muito perspicaz. Estamos aqui a aprender muito. As minhas dúvidas, perguntas vão um pouco no mesmo sentido, ou seja, começando pelo setor do arrendamento formal, né? Bom, primeiro só uma pequena dúvida, porque eu percebi que há algumas centralidades que estão no regime de renda resolúvel e outras em arrendamento urbano. E então queria saber se esses dois regimes seguiram, talvez, seja um caminho histórico diferente que levou ao facto de terem esses regimes diferentes, ou se há algum motivo em particular. Então, o que levou a isso? E também tenho lido notícias sobre o pagamento, né, das rendas nas centralidades. Não sei se há alguns dados sobre isso, o nível, quantos arrendatários ou famílias em regime de renda resolúvel que estão a pagar as rendas e quantos não. E depois tinha aqui mais uma pergunta que era depois passando da habitação social para os bairros, se tem conhecimento de algum estudo ou de alguém que tivesse juntado dados, feito investigação sobre esse fenômeno de indivíduos, famílias, investidores que compram terreno, constroem casas e depois arrendam no mercado informal, onde é que seria possível obter mais informações sobre isto. Obrigada. Obrigado, boa tarde. Das parabéns aqui o Dr. Augusto pela brilhante explicação do mercado de arrendamento. É uma pergunta e alguns comentários. A pergunta é no sentido de os imóveis confiscados no período colonial da cidade consolidada e na Baixa, qual é a discrepância? Pagam renda, alguns ainda, e acredito que a renda ser muito baixa. Era para saber qual é a discrepância entre a renda que se paga desses imóveis antigos, coloniais, e essas novas rendas. Parece que ser uma grande discrepância. Onde é que há o sentido de justiça? Quando temos, por exemplo, no bairro do Alvalade, as rendas são quase insignificantes e nos outros bairros mais novos, como essas organizações, as rendas são mais elevadas, né? Onde é que está o sentido de justiça? Por um lado. Por outro lado, isso é a pergunta. A título de exemplos de urbanizações que podem... Urbanizações não, são nas zonas urbanizáveis que têm estado a acontecer projetos interessantes como são loteamentos e construção ao mesmo tempo. É a cooperativa Mil Cores. A cooperativa Mil Cores está atrás, está a sul do projeto Jardim de Belas, que é atrás do Quilamba, que se chama-se o Bairro dos Coduristas. Aquilo não é um projeto de arrendamento, mas poderia ser para arrendamento, porque é um projeto para jovens, os jovens coduristas, na ideia de que na cooperativa eles contratavam uma empresa de construção que construíam duas casas, uma para o codurista e outra para a empresa de construção. Quer dizer, mas havendo esta iniciativa de cooperativa, como é que o INH ou uma outra entidade do Estado poderia abraçar este projeto e dar a devida assistência técnica, assistência jurídica para a regulação dos imóveis e também ver a questão do arrendamento jovem, que pode ser uma grande oportunidade
para o arrendamento jovem. São essas duas questões. Sim, pode. Boas perguntas, obrigado. Questões muito pertinentes, né? Primeiro vamos dizer que a política de habitação, quando ela foi concebida, né, em 2008, fundamentalmente, não definiu o regime de acesso, nem definiu a distribuição. Ou seja, foi uma política, vamos construir. 70% será autoconstrução dirigida, o Estado vai construir 12,5%, naquela divisão que nós conhecemos, as cooperativas vão ficar com 8%, o setor privado vai ficar com 12,5% também, que deu 100% do programa. Definiu-se também quem era o coordenador do programa, quem dirige quem, as subcomissões provinciais, nacionais, que pensou-se nisso tudo. Mas não se pensou como é que as pessoas vão ter acesso à habitação que o Estado vai construir. No final do dia, chegamos em 2013, tínhamos habitações já feitas. 2012, né, por força das eleições de 2012, correu-se e depois de algum tempo de paralisia, fundamentalmente no período de 2008 a 2010, quase não se construiu nada. Mas de 2010 a 2012 houve uma velocidade de construção, aparecem construção como Sekele, Quilamba, centralidade em outras províncias. O que é facto é que em 2013 já haviam habitações e não tinha um regime de acesso para essas habitações. Começa-se a comercializar as habitações, porque houve uma orientação política, que essas habitações estão terminadas, estão fechadas, estão a estragar, comecem a comercializar. E começou-se a comercializar as habitações como habitações de mercado. Isto é com o facto. Tem dinheiro, pronto pagamento, compra casa. Não tem dinheiro, não tem casa. Mas a velocidade de compra era muito reduzida. As pessoas estavam dispostas a comprar pronto pagamento, era um número muito reduzido, quase não se estava a vender. Depois surgiu, não, entrega a casa dos antigos combatentes. Alguns antigos combatentes receberam casas no Quilamba, no Bloco A, e foram logo acomodados como veteranos da pátria, antigos combatentes. Então, como podem ver, não há um critério escrito. Está-se a agir deliberatoriamente em função de situações pontuais. Só viemos a ter um regime de acesso propriamente dito para as centralidades em 2020, que é o decreto presidencial 278/20, que debruça sobre o regime de acesso às casas construídas com fundos públicos. A pergunta que se faz é que antes desse decreto, o que é que nós tínhamos? Tínhamos um vazio, não é? E usávamos ou diplomas antigos, que já existiam, ou, não é, em alguns casos, que achavam-se que o diploma não era omisso, não é? Eram orientações verbais de quem estivesse a governar. O que é facto é que as casas ainda assim foram distribuídas num período de 7 anos para a comercialização. Para o arrendamento, vê que o diploma que apresentei sobre o arrendamento urbano é de 2016. Estamos a falar que o programa começou em 2008, só em 2016 é que nós decidimos refazer a lei do arrendamento urbano. Já existia uma lei muito antiga, mas exatamente. Em 2016 decidimos rearrumar, ou seja, devíamos ter rearrumado em 2008, quando concebemos a Política Nacional do Urbanismo e Habitação. Não fizemos, vamos fazer, mas tanto que aí já estavam-se a distribuir as casas e alguém se lembrou, epa, o arrendamento urbano parece que está a ser esquecido. Existem pessoas que não vão comprar as casas, vão precisar entrar no regime de arrendamento. Como pode ver, a política pública da habitação foi construída com diplomas avulsos e soltos e sem uma estratégia, de facto. Existe uma política, sim, da habitação, que data desde 2006. Nós há um documento de 2006, se a memória não me falha, o nome é mesmo Política Nacional da Habitação. 2006.
construiu-se as linhas de força da habitação. Vê que este diploma de 2006 é que veio dar origem à Lei de Bases de Fomento Habitacional, que é a Lei 3/07. Ou seja, a Lei 3/07, né, absorveu a Política Nacional da Habitação concebida em 2006, um ano depois. É um documento pouco consultado, porque na altura estávamos ainda na Constituição antes de 2010, não é? E as políticas eram feitas através de resoluções do Conselho de Ministros. Esse diploma da Política Nacional da Habitação é uma resolução do Conselho de Ministros, que em 2007 dá origem à Lei de Bases de Fomento Habitacional, que no final do dia é a nossa Política Nacional de Habitação. E foi participação da população. Acredito que não. Estamos a falar de 2006. É muito fechado, mas muito do que nós vivemos hoje do setor da habitação, não é? As bases estão neste documento denominado Política Nacional da Habitação. E ele foi desenvolvendo-se com diplomas muito avulsos. Se nós olharmos mesmo o Plano Nacional do Urbanismo e Habitação, que também é parte integrante da política de habitação, também é um diploma isolado, é um decreto presidencial isolado, 2008. E daí, de lá para cá, fomos fazendo vários diplomas isolados, né? Só para ver que o regime de acesso de 2020, que é o 278/20, já citei, foi ratificado em 2021 com um decreto presidencial que é o 84, de 2021. Ou seja, porque os governos provinciais entenderam que não deve ser o governo central, não é, a selecionar as pessoas que têm direito à habitação construída com fundos públicos. Tem que ser o governo provincial, que eles é que estão nas bases, conhecem as pessoas, e aí tem que se fazer um diploma que ratifica o 278/20, que é o 84, de 2021. Ou seja, a Política Nacional da Habitação ainda continua nesses termos. Alguém se lembra que tem um erro, que faltou um diploma, ou que um diploma está mal concebido, e promove a ratificação daquele diploma, não é? E vamos introduzindo diplomas novos, como é o caso do Aviso 9 BNA, que hoje também já faz parte da política pública da habitação, porque é aí onde nós reduzimos as taxas de juros. É o caso do diploma que aprova o NIP, não é? Hoje o número único, o número predial, também faz parte da política habitacional. Estamos a falar, não é, que aprovamos agora a janela única de concessão de direitos fundiários, faz parte da Política Nacional da Habitação, mas continuam a ser diplomas soltos, isolados e sem uma estratégia nacional que elabora a política, e depois da política começam a surgir os diplomas, eles muito bem concebidos. Então continuamos a ter este problema. Quanto à percentagem de pessoas que arrendam casas do Estado, não é? Nós temos que distinguir que o vulgo regime de renda resolúvel, que no final do dia é propriedade resolúvel, o que se resolve é a propriedade e não é a renda, não é? E a propriedade resolve-se com pagamento de prestações e não com pagamento de rendas. Ou seja, estou a tentar dizer, quem vive numa casa do Estado está a comprar a casa, não está a pagar, na realidade, renda. Está a pagar prestações para a compra da casa. Então, isto é que fica bem claro. Não são chamados aqui como arrendatários. Eles não são arrendatários. Não cabem no regime de arrendamento. Aquilo é um processo de compra, de venda, onde se ele tem dinheiro hoje, vai e paga na totalidade a casa. Por que eu trago essa distinção? Porque no regime de arrendamento, primeiro é que você nunca se torna dono de casa, a não ser que seja um contrato de arrendamento com opção de compra. E ainda assim, no regime de arrendamento, segundo a lei de arrendamento urbano, não é permitido o pagamento de prestações acima de 3 meses. Ou seja, o senhorito não pode cobrar rendas acima de 3 prestações ou 3 meses de renda.
seja, nunca seria possível eu comprar a casa ou chegar e quero comprar a casa. Então, é preciso afastar a palavra renda do processo de compra em regime de propriedade resolúvel, onde eu posso adiantar o número de prestações que eu quiser. Então, do ponto de vista jurídico, são situações totalmente diferenciadas. Mas a pergunta é quantas pessoas estão em renda. Nas centralidades, 15% das casas são entregues ao regime de arrendamento e os restantes são entregues no regime de compra. Ou seja, não existe uma centralidade que foi feita só para regime de arrendamento urbano, é assim que nós chamamos, arrendamento urbano. Ou uma centralidade que foi feita só para regime de propriedade resolúvel. Nas duas centralidades podem coabitar os dois regimes. É bem verdade que nós temos a centralidade do Quilamba, na sua totalidade, com regime de propriedade resolúvel. Ainda não tínhamos pensado no arrendamento. Quilamba é 2013. A lei de arrendamento só fomos pensar em 2016. Ou seja, em 2013 era tudo propriedade resolúvel, que até estávamos chamando renda resolúvel. Então, todas aí não havia divisão. Depois, né, já mais para cá, no próximo dos 2000, começamos já a dividir uma parte para o FFH, que é o Fundo de Fomento Habitacional, que gera propriedade resolúvel, e uma parte pequena para o INH, que é o Instituto Nacional da Habitação, que gera a componente renda urbana. São dois entes diferentes, não é? Acidentalmente, poderão encontrar o INH a gerir algumas casas no regime de propriedade resolúvel, mas é acidental, são casos particulares. Do ponto de vista geral, o grosso da totalidade das centralidades foi entregue em propriedade resolúvel, não é? Há um número muito pequeno, agora já estipulado de 15% para arrendamento urbano. E o arrendamento urbano varia entre 8.000 kwanzas a 15.000 kwanzas mensal. O valor nunca é superior a isso. Embora em que cada caso, em cada centralidade, é fixado um diploma que fixa o arrendamento, mas ele não foge disso. Em regra, os apartamentos T1, ou T2 e T3, perdão, também não temos T2. No apartamento T3, 8.000. 8.000 kwanza e alguma coisa, é o valor mais baixo. Apartamentos T4, não é? Já vão aí na casa dos 12.000 kwanzas. Depois temos as vivendas geminadas com valor de 13 ou 14.000. Depois temos as vivendas isoladas que têm valor ligeiramente maior, 15.000 kwanzas. Ou seja, de termos gerais, de forma resumida, arrendamento urbano hoje, de casas construídas com fundos públicos, variam de 8.000 a 15.000 kwanzas. Já as renda resolúvel, podemos encontrar renda resolúvel de 50, 90, 70, propriedade resolúvel. É que já encontramos esses valores altos. Aí é processo de compra, os valores são mais elevados. Então, podíamos ficar aí com 15% da totalidade das casas construídas com fundos públicos andam no regime de arrendamento urbano. Mas temos uma pressão hoje muito grande, que as pessoas que estão no regime de arrendamento urbano querem, não é, passar para o regime de propriedade resolúvel. Nós vamos dizer que o mercado é dinâmico. Vimos, por um lado, as pessoas que andam no regime de propriedade resolúvel com dificuldades de pagar renda hoje. E, por outro lado, temos pessoas que estão no regime de arrendamento urbano, que eram desfavorecidos há alguns anos atrás, sentem-se confortáveis do ponto de vista financeiro, estão a pressionar o Estado, querem se tornar proprietários das casas, querem comprar. Então, o que falta aqui é um exercício de mobilidade. Os que se tornam desfavorecidos saírem do regime de arrendamento, ou melhor, do regime de propriedade resolúvel, irem para o arrendamento urbano, porque não conseguem hoje pagar uma prestação de 80.000 kwanzas, 50.000 kwanzas, e quem está no regime de arrendamento urbano e se sente hoje confortável, mudar para um regime de propriedade resolúvel. O que nos falta é esta mobilidade. Estamos fixos
e essa estaticidade no mercado gera essas distorções todas que nós estamos a ter. É bem verdade que aqui... Uma interrupção só, mas entende também que aqueles que estão no regime de propriedade resolúvel são famílias que têm algum rendimento médio alto. Tinham, em alguns casos. Hoje, provavelmente, alguns já não... Crise financeira, então, mas há outras pessoas que têm dinheiro hoje. O que nós podíamos permitir é mobilidade, não é? Que é um processo normal da dialética da vida, não é? Então, aqui podia, de forma resumida, responder ao nosso ilustre Alan Ken, que são 15%, não é? A quantidade. O resto foram comentários que fez sobre várias matérias, fundamentalmente, né, a questão que tem que ver com o subaluguer, que é um instrumento proibido, que no final do dia vem aqui na dinâmica que eu chamo da estaticidade do mercado. Nós, quando concebemos a política pública, não devíamos ter concebido um diploma estático, porque a habitação não é estática. Eu tenho estado a dizer que hoje grande parte dos problemas que nós temos no setor da habitação é porque nós não deixamos a movimentação da relação pessoa-casa ser dinâmica. A relação entre o ocupante da casa e a casa não pode ser uma relação estática. Eu tenho estado a trazer como exemplo que a nível do mundo não se constroem mansões todos os dias. Provavelmente o número de mansões que nós temos a nível do mundo deve se manter a mesma nos últimos 20 ou 50 anos. Mas o mundo, todos os anos, produz novos ricos. Pessoas que se tornaram ricos hoje compram mansões e amanhã deixam de ser ricos, abandonam as mansões e os novos ricos entram para as mansões. Esta dinâmica deve ser trazida para todas as categorias de casa. Nada garante que o pobre hoje continuará a ser pobre para toda a vida. E nada garante que quem está na classe média hoje continuará a ser classe média para toda a vida. Então, quando ele se tornou classe média, foi ao Talatona comprar uma casa. E quando deixa de ser classe média, tem que ter a humildade de sair do Talatona, ele sozinho. Mas nós não temos essa humildade. Nós saímos do bairro e vamos para o Quilamba. Muitos saíram do bairro, foram para o Quilamba. E as pessoas dizem, não, mentiram o Estado, levaram declaração de serviço falsa. Ouvimos todas as narrativas. Mas o que é facto é que as pessoas fizeram fé de duas coisas para ir para o Quilamba. Número 1, pagaram à cabeça o valor que o Estado estava a pedir. Naquela altura, deviam ser 3 ou 4 mil, 6 mil dólares. A cabeça. Ninguém entrou para o Quilamba sem pagar os 6 mil dólares à cabeça. O que implica dizer que fez fé que tem capacidade financeira. Depois apresentou uma declaração de serviço que as pessoas dizem que era falsa. Mas eu não olho para a declaração de serviço, olho para os 6 mil dólares que ele pagou à cabeça. Então tinha capacidade financeira. Saiu do Kazenga. Agora chegou no Quilamba, devolvido 3 anos, o negócio que fazia já não está a render, houve falência e tem dificuldades financeiras. Devia voltar para o Kazenga. É o processo normal de racionalidade. Ou ainda, não é, fazer o que o Alan disse. E o contrato aqui é que o legislador tem que ser flexível. Como ele, em algum momento, vai ficar favorecido ou pobre, a forma que ele tem de continuar a pagar a renda e ter algum dinheiro para ele sobreviver, visto que eu não dou subsídio de desemprego, é ele arrendar a casa. Se eu, o Estado, cobro 50 mil kwanzas pela casa, ele consegue hoje arrendar a casa 200 mil kwanzas. Se ele paga 50 ao Estado, ele ainda fica com 150 para viver. Com 150 dá para tirar 50 e ir no Kazenga alugar uma casa e ainda fica com 100 mil kwanzas para viver. Essa seria a racionalidade de um povo. Mas nós não estamos a fazer isso. E quando subarrendamos, pegamos os 200 mil kwanzas, colocamos no nosso bolso, não demos nada no Estado, vamos gastar os 200 mil kwanzas. Aí já há uma questão de desonestidade. Ou seja, nós temos que ter humildade e honestidade. Esses dois valores estão a faltar, né, na relação jurídica entre as pessoas e o Estado. Né? O Estado tem que ser flexível e
irrazoável aceitar as questões de mutabilidade do rendimento das famílias. O rendimento não é estático, ao longo dos 30 anos vai mudar. E mudando, tem que permitir este subarrendamento em vez de proibir o subarrendamento. E até aqui poderíamos ter uma retenção. No caso de subarrendar, o inquilino, a parte do Estado já não entrega no indivíduo. Deposita diretamente na conta do Estado como se fosse IRT. Se não fizer, o Estado vai cobrar você que está na casa. Não vai cobrar quem tem um contrato. Quer dizer, podíamos encontrar legislações mais flexíveis para este caso. Não é o caso ainda, né? Só para dizer que as legislações da habitação continuam a ser avulsas. Ao ter uma política nacional de habitação atual, considerando quase tudo que já foi feito, teríamos que começar a escrever essas coisas. Porque esta é a realidade que gira à volta do mercado, não é, do subarrendamento. Espero ter esgotado as perguntas do Alan Ken, embora que a Saila, espero ter acertado o nome, fez questões na mesma natureza, falou sobre o setor do arrendamento formal, que acabei já de passar em revista, falou sobre as centralidades, renda resolúvel e arrendamento urbano. Também já passei por ele. Inicialmente saber se há alguma razão histórica para essas duas divisões aqui, não é? Sim. Propriedade resolúvel e sim, há uma razão histórica, porque o Estado entendeu que nem todas as famílias têm condições de se tornar proprietário de casa. E alguns estão em condições mais desfavorecidas. Então, o Estado entendeu, né, fazer um arrendamento urbano, que chamou de arrendamento urbano, com valores muito simbólicos, né? Falar de 8 mil kwanzas hoje é um valor muito simbólico. $1, eu acredito que deve ser dos países do mundo que tem um arrendamento social mais barato. Não acredito que tenha a nível do mundo algum país a cobrar $1 de arrendamento mensal. Não acredito. Mas pronto, temos aqui um conjunto de subvenção muito grande. O Estado entendeu aqui atender, não é, as camadas mais desfavorecidas. As questões da inadimplência, que ainda não toquei, é uma questão de facto preocupante. Falamos que as pessoas não estão a pagar. Alguns arrendam as casas, nem sequer isso pagam o Estado. Questão de princípio. Então aqui entendeu-se que há um espírito de má-fé nesse processo. As famílias, grande parte das famílias, entraram nesse processo com espírito de má-fé, de não pagar o Estado. Mas o Estado, através de campanhas de sensibilização, a bater a porta, arranjou um escritório móvel, nós chamamos um mini autocarro transformado em escritório, está aí conversar com as pessoas e informar que têm que pagar para poder ter mais angolanos a beneficiar, para o Estado poder ter capacidade de construir mais casas, atender mais pessoas. E as pessoas estão a se sensibilizar com esta mensagem. O que nós podemos dizer é que nós tínhamos, o ano passado, há um ano, no princípio do ano passado, princípio de 2014, um nível de inadimplência de 75%. Hoje estamos com um nível de inadimplência de 45%. A nível nacional. Ou seja, a campanha de sensibilização está a funcionar. O nível de inadimplência reduziu em cerca de 30%, muito próximo de 40%. E o Estado quer continuar a conversar e esperar que as pessoas de boa fé continuem a pagar o Estado. Porque não é falta de dinheiro, não é? Uma renda de 8 mil kwanzas, a pessoa, se não está a pagar, tem mesmo má fé. Que no bairro, no subúrbio, 8 mil kwanzas as pessoas pagam de renda. Uma casa, conforme o Estado deu com todas as condições, água, luz, saneamento básico, com acesso, né? Não 8 mil kwanzas, não tem outra palavra, má fé. Mas as pessoas estão a pagar, né? Elas estão a pagar. Um parênteses aqui, antes de responder aquelas perguntas, um parênteses rápido. Mas, curiosamente, o mercado informal, um T1, o mercado informal, os quartos-salas, até de 50 a 80 mil. Então, significa dizer, numa zona urbanizável, num quarto-sala que não tem, que tem água debilitada, água de tanque, não tem energia,
paga muito, quase 5 vezes, 4 vezes mais do que uma zona já urbanizada, com condições mais condigna. Quer dizer, aí que também temos que, se calhar, reajustar os preços, né? Exato. Aí já está a energia, a água também. Pode colocar um pouco, os preços são esses. Entre quase $1 a 1,5, né? Dólar por uma habitação T3. E vê que, conforme disse o arquiteto Ilídio, nos nossos bairros, as famílias estão a pagar 80 mil kwanzas por uma casa menor e sem as condições que o Estado tem. Então, aqui não temos outra palavra, é má fé. O bom é que as pessoas estão a compreender e estão, não é, a ir pagando os valores e a renda e a questão da inadimplência está a cair. Se o ano passado como tínhamos um nível de 75% de pessoas que não pagavam, hoje só 45% das pessoas é que não pagam. A inadimplência reduziu consideravelmente. Doutor Augusto, permita, eu vou só cortar um instante. Ambas. Temos pouco tempo, vou só cortar, vai parquear um bocado as outras questões que faltam responder, nomeadamente do arquiteto Lídio e talvez Sim. da Saila, para passar a palavra aos nossos internautas. Tem pessoas na linha, como a rede por vezes nos trai, está melhor ouvir já e depois passamos a palavra aqui na sala. Vou passar a palavra a duas pessoas que estão aí, o senhor é Gildo Conde e o José Pereira. Faz favor, podem tomar a palavra primeiro e depois o segundo. Alô? Conseguem ouvir? Sim, conseguimos ouvir, mas está o Gílio na palavra. Faz favor, pode apresentar-se e colocar a sua questão. Temos pouco tempo, então agradeceríamos alguma brevidade na questão. Boa tarde a todos, meu nome é José Pereira. Pronto, é um tema extremamente importante, interessante, porque presumo, eu entrei tarde, presumo já ter sido falado do rácio nesse momento, ou do déficit habitacional existente em Angola. Mas eu sou para um ponto, eu acho que não concordo muito quando se faz essa comparação do mercado imobiliário informal especulado com aquilo que o Estado oferece, né? É obrigação do Estado, enquanto ente de bem, providenciar habitação aos cidadãos. Mas eu queria trazer aqui o ponto, por exemplo, o que é que falta para o Estado colocar multas pesadas, por exemplo, as instituições financeiras que não cumprem com os avisos que o Banco Nacional de Angola publicou no sentido de facilitar a própria questão do crédito habitacional, por um lado. Por outro lado, gostava aqui que nós tínhamos uma experiência muito positiva que está associada à construção dirigida e o espírito dessa iniciativa. Tivemos bons projetos sociais que foram implementados. Hoje por hoje, nós conseguimos perceber zonas infraestruturadas pelos Estados, né, com energia, água, que falta apenas o cidadão colocar uma residência ou ir junto da administração local do Estado, proceder com as questões legais e ter uma residência. Todas essas zonas foram ocupadas por entes privados, ou seja, e são esses que depois acabam por especular a questão do mercado imobiliário. Eu queria que fôssemos também refletir sobre essas duas questões. E associado a isso está a alta dos preços dos materiais de construção, né? que pronto, hoje por si só está extremamente difícil a gente começar e terminar uma residência sem que seja subvencionado. E aqui a subvenção, posso colocar do ponto de vista do benefício que pode ser alcançado por via do crédito bancário, né? Porque um indivíduo hoje que trabalha no ente privado não consegue ter o crédito mesmo com os documentos que fomos que o Banco Nacional de Angola em si trouxe, que é para poder aliviar essa questão. Ok. Muito obrigado. Muito bem. Já a continuação Muito obrigado pela sua participação, José Pereira. José Pereira, isso? José Pereira. José Pereira. Vamos passar então a palavra para o senhor Gildo Conde. Senhor Gildo?
Seu micro está no mudo. Bom, vamos ter que continuar aqui, infelizmente. Se houverem outras pessoas, o colega Luís pode sinalizar. Vamos passar aqui na sala. Eu vou só dar palavra a mais duas pessoas mesmo e depois vamos deixar as respostas, porque senão vamos passar o tempo do debate. Então, o senhor é capitão e... Posso passar? Sim, tem, exatamente. Obrigado pela sua amabilidade. Tem aqui dois participantes que podem identificar-se rapidamente. Agradecer a serem telegráficos, por favor. A minha primeira questão é que eu gostaria que o doutor pudesse olhar para a responsabilidade do Estado no processo, se olhamos aí para a componente histórica, quando se construíram as centralidades, o próprio Estado em si pegou em algumas habitações, boa parte delas começou a entregar a título gratuito. E depois esqueceu-se de, não é, incutir na mente das pessoas de que era necessário começar a fazer os pagamentos. E depois chegamos até onde nós chegamos. Então, é importante que o Estado também possa rever essa componente. Depois, quando falamos de projetos habitacionais construídos pelo Estado e que têm as debilidades que têm, por exemplo, falta de água, de escolas, não está aqui também, imagina a Vida Pacífica, por exemplo, um projeto de habitação como aquele, o Estado gastou tanto dinheiro para construir aquele projeto e vais lá hoje, a água chega até o primeiro andar, onde carregar no autocolismo é um sonho, tomar banho de chuveiro é uma miragem, não desincentiva com que a população possa também cumprir com as suas obrigações, já que fala-se muito de que conseguiu-se até com a sensibilização sair dos 75% para os 45% de pessoas que não cumpriam com as suas obrigações, mas depois temos aí a luta entre a EPAL e o NH, não consegue levar água potável para as famílias. Continuam a carregar bidões às vezes é melhor ficar no Catinton do que ficar na Vida Pacífica. Então gostaria que pudesse olhar para essas duas questões aqui, a responsabilidade do Estado em si enquanto dono da obra e a questão do IPU, por exemplo. Se o cidadão deixa de pagar a renda, sim, essa é a mesma. Se o cidadão deixa de pagar a renda por 3 meses, o contrato diz que o Estado pode receber a habitação. Porém, ele tem de pagar o equivalente ao imposto predial urbano que lhe é cobrado todos os anos. Não há aqui um Estado que continua a querer meter a mão no bolso do cidadão, não é? E aqui há uma violação clara do contrato em si. Obrigado. Boa tarde, Brandão Antônio Garcia são os meus nomes. A minha intervenção se sobre a questão da não responsabilização do Estado face aos danos causados aos utentes, nesse caso os beneficiários dos projetos habitacionais. Fala-se muito do incumprimento dos beneficiários, mas não fala-se da responsabilização do Estado face o não cumprimento daquilo que deveria cumprir. Uma outra questão é de uma notícia vinculada a sensivelmente 1 a 2 meses para cá, da responsabilização via tribunais dos incumpridores. Não sei como é que vai se fazer como é que será esse procedimento da responsabilização dos incumpridores. Uma outra questão que seria de reflexão é o projeto do Camela Monge. Não sei até que ponto seria viável partirmos para um projeto Camela a Monge para todo o território. Vê-se que é uma iniciativa com muito sucesso. Não sei até que ponto o Estado vê como um proveito para a questão habitacional a nível nacional. Muito obrigado. Vou deixar responder, porque são muitas questões. Sobrar algum, depois passamos a palavra. Doutor Augusto, pode ser. Vamos começar na ordem, dando sequência à questão do arquiteto do vídeo, que é pertinente, fez um comentário de uma. Tá? E a pergunta tinha que ver com a comparação entre o preço que se cobra da renda dos imóveis herdados do tempo colonial, certo, e os imóveis, né, construídos recentemente. Pelo exemplo que acabei de dar, já dá para ver que estão iguais. Ou seja, as casas herdadas do tempo colonial, confiscadas,
não é? Em 1975, depois da independência, aí no início mesmo de 76, um decreto de confisco, nacionalização. Seguida, o passo seguinte foram as pessoas ocuparem as casas. As pessoas ocuparam. Seguida, não é? Só em 1995 é que o Estado lembrou-se de vender as casas. Vender as casas. E haviam duas condições para comprar essas casas. Primeiro, ser inquilino do Estado, o que implica dizer, obrigava todos que ocuparam a se tornar inquilino do Estado. Depois, né, provar, né, que é possuidor da casa, que vive na casa. Eram as duas condições. Mas isso para dizer que estou a trazer aqui a componente arrendamento. E este arrendamento é fixado pelo Ministério das Finanças e a Junta da Habitação, através de um decreto executivo conjunto. Tá. Não sabe que estes diplomas não são dinâmicos. Levam tempo para ser atualizados, de 5 em 5, de 10 em 10, e os preços dificilmente são atualizados. A última atualização do preço do arrendamento dessas casas deve datar de 15 anos atrás, ou 20 anos atrás. Estamos muito próximos dos quadros reajustados. Só para ter noção. Então, hoje, as casas pagam 2.000, 3.000, 8.000, 15.000, 10.000. Quer dizer, em função da localização, antiguidade, o coeficiente leva em consideração isso tudo, anda na volta disto, que não é diferente dos preços fixados nessas novas centralidades, 8.000 kwanzas, 12.000 kwanzas. É bem verdade que temos uma casa no Alvalade, por vezes, que paga 20.000 ou 15.000. Tens uma casa hoje no Lindimbale ou no Bailundo a pagar também 15.000. Então, isso é uma questão da atualização dos diplomas. Os diplomas, o que eu tenho a dizer é o mesmo que disse no princípio. Os diplomas que o Estado faz para fixar preço têm que ser mutantes. Não podem ser fixos. Tem que permitir flexibilidade e mutação permanente. Porque nós não podemos ir de 6 em 6 meses no ministro para exarar um decreto executivo de atualização de preço. Não vai funcionar. Nós precisamos de encontrar um mecanismo dinâmico para a mutabilidade do preço e que o órgão executivo que tem a gestão do imóvel possa fazer essa mutação sem precisar bater a porta do ministro. O que nós temos hoje é que para você mudar no preço, tem que falar com o ministro das Finanças e tem que falar com o ministro que surpreende o pelouro da habitação. Ou seja, tem que conversar com 2 ministros que têm agendas muito ocupadas. Então, temos essa letargia na atualização. É um facto, mas os valores não estão muito distantes. Nos 2 casos, vê que alguém mencionou já quando falava das centralidades, precisamos de aumentar. O valor das centralidades, foi o arquiteto Lídio. Vê que nas centralidades, casas novas, estamos a cobrar 8.000 por uma T3, quando no bairro sem condições, uma T1 paga 80.000 kwanzas. Então, é fraco que esse preço do Estado está muito fora do mercado. Quanto mais uma casa no Alvalade que paga 15.000 kwanzas, não é? Quando nós vamos para o vizinho que já acabou de pagar e colocou no arrendamento, está a levar-se tanto 1 milhão, 2 milhões de kwanzas por mês de renda. Então, aqui não há dúvida, precisamos fazer atualizações, mas mais do que isto... Mas mesmo referindo ao Estado, o Estado não está a fazer interrupções sem permissão. O Alvalade é uma zona nobre. E não faz sentido equiparar a uma zona do Quilamba. É uma parte do Alvalade que não é tão nobre. Catambore. mas o que é bom, arquiteto Lídio, é que o Estado não está preocupado em atualizar o valor das rendas que ele cobra nesse patrimônio herdado do tempo colonial. Hoje o Estado está preocupado em se desfazer desse patrimônio. Quer vender todo ele. Acabar com isso. Tá vendo? Para daqui a 10 anos nós estamos a fazer mais atualização de preço.
O consenso que o Estado chegou é: vamos comercializar esse patrimônio todo. Para nós já não é essencial, nem faz sentido manter na esfera do Estado. Então, o que está em curso é um diploma de política pública que vai criar condições para que esse patrimônio todo seja comercializado e saia da esfera do Estado. Tem que ver bem, porque há pessoas que vivem há 40 anos nessas residências, já fizeram muitas mudanças, etc. Eu não sei se depois como é que será isso. Mas Não, pronto. a própria lei regula, não é? Há um coeficiente oficial da avaliação que vai permitir dizer, ele vai olhar para a antiguidade, o tipo de acesso de serviços que a casa tem. Uma casa que não tem acesso à água e energia não pode ter o mesmo preço que uma casa que tem acesso à água e energia, mesmo que as duas forem vizinhas, uma ao lado da outra. Então, há aqui um critério que será utilizado para avaliação e disponibilização do preço. Passando para o José Pereira, que numa primeira parte fala do déficit habitacional e faz uma colagem, né, pedindo que o Estado tenha uma mão pesada para os bancos que não cumprem o aviso 9. Dizer que a penalização para os bancos que não cumprem o aviso 9 está no próprio aviso 9. São penalizados. Depois, também, dizer que o aviso 9 precisa ser melhor explicado. Porque o Estado angolano não pode penalizar os bancos se não lhe der nada, perdão, como direito. São privados. Eles são privados. Se o Estado oferecer alguma coisa, pode, de facto, penalizar por algum incumprimento. O Estado não está a oferecer nada. O Estado, não é? Isso aqui é uma linguagem muito financeira e muito técnica. Por cada um kwanza que nós depositamos no banco, os bancos não podem utilizar este um kwanza na totalidade para ceder crédito. Este aqui é o dado certo. O Estado, qualquer parte do mundo, diz assim: deste um kwanza, 20% fica guardado para reservas de segurança e não multiplicação descontrolada da moeda. Falando terra a terra. O que o Estado angolano disse aos bancos, através do aviso 9, é: se quer ceder crédito no âmbito do aviso 9, pode utilizar parte desse dinheiro. O dinheiro não é do Estado, o dinheiro já é do banco, que é proibido utilizar. E o banco agora está a lhe dar uma condição, o Estado está a lhe dar uma condição de utilização do seu próprio dinheiro. Igual ao pai que disse ao filho, não é, que esse dinheiro que o tio te ofereceu, o papai vai guardar, para você utilizar tem que ter boas notas na escola. Só assim podes utilizar para comprar sapatilha, para comprar o que for. Então, estamos aqui numa condição que já é dele. Ok? O dinheiro já é dos bancos. Porque o banco recebeu um depósito. A partir do momento que recebeu o depósito, ele fica a dever à pessoa que depositou o dinheiro. Mas o Estado angolano está a dizer: você não pode utilizar esse dinheiro todo a seu belo prazer. Uma parte tem que ficar aqui guardada numa conta que é minha, que é uma conta do BNA junto do Banco Comercial. E agora o Banco Central está a dizer: eu posso te deixar usar esse dinheiro, desde que seja para dar crédito à habitação. O que é que o banco tem que escolher? Entre deixar o dinheiro guardado sem ganhar nada, cativo sem ganhar nada, cativo o Banco Nacional não lhe paga nada, zero. Ou utilizar e rentabilizar a taxa de 7%. Certo. Mas os bancos, além de olharem para a taxa de juro, que é o ganho, eles olham para um conjunto de fatores. Riscos, olham para a questão que tem a ver com inflação no país, né? E só ver que a taxa que o Estado está a oferecer é menor do que a taxa de juros de mercado, 20%. Os bancos também não estão muito contentes em prestar a taxa de 7%. Precisam daqui de estímulo. É aí onde nós temos estado também, no âmbito da política pública, solicitar ao Estado angolano que cria um pacote de bonificação. Ou seja, paga alguma coisa aos bancos comerciais. E aí o Estado estará em melhores condições de exigir que os bancos apliquem, de facto, o dinheiro
no crédito de habitação. Quer dizer, é uma nuance muito complicada. A questão de penalizar conforme colocou é uma questão que não se aplica e nem se recomenda. Mas pronto, entende-se um bocadinho daquilo que é a limitação que o público em geral tem sobre as nuances financeiras por trás do aviso 9. Mas rapidamente um bocadinho sobre isto, depois podemos aprofundar em outros espaços e falando, não é? Mas de forma geral é isto. Também coloca a autoconstrução, né, onde diz que o Estado angolano infraestruturou várias zonas que agora estão a ser vandalizadas, entregues a privado, e estes privados não colocam a favor da economia, e quando colocam, não é, tem um espectro de especulação muito grande. Há uma componente que nós podemos começar e daria um outro debate para um outro rosado. A especulação faz parte do mercado imobiliário. O que nós precisamos de fazer é dosificar. Mercado imobiliários com níveis de especulação zero não atrai investidor. Ninguém investe. O Dubai cresceu como o Dubai com especulação. O Talatona só apareceu por especulação imobiliária. Não tivéssemos aquela especulação imobiliária, o Talatona não aparecia. Ou seja, não é que nós sejamos a favor da especulação, mas também como a especulação é trazida em debates, não é? É preciso que fique claro que se for aplicado conforme pensam, não teremos resolução do problema da habitação, teremos ainda mais problemas. Mas acho que aqui, doutor Augusto, as pessoas devem estar a pensar na especulação ao olhar para o grosso da população que não vai conseguir aceder a esses preços que são especulativos. Corretamente. Vê que enquanto tínhamos um mercado de habitação especulativo, os investimentos aconteciam. Estava o mercado a acontecer. A partir do momento que o Estado decidiu intervir no mercado para diminuir a especulação e fez a intervenção como fez, construindo habitações. Certo. O que nós tivemos é que a especulação acabou e também não tivemos investimento. Não é o caminho. Então é aqui não é o caminho. Aqui nós temos Estado e não intervenção do Estado. Não. À medida que o Estado sai do mercado, e vimos que agora, a partir do momento, vê que até 2020, 2021, mesmo 2022, quase não tivemos, o mercado imobiliário estava parado, literalmente parado. Não havia investimento. Dois fatores aconteceram. Um, Sua Excelência Presidente da República diz que o Estado já não vai construir centralidades. Dois, foi despoletado o aviso 9. E hoje já estamos a ter investimento no setor imobiliário. Está a acontecer. Se olhar, vai para o Camama, já vai encontrar pessoas a construir. E vai para vários pontos, vai encontrar que a construção está a acontecer. Só foram mexidas duas variáveis. O Estado informou o mercado que já não vai construir e despoletou um instrumento que se chama aviso 9. Fundamentalmente, está a despoletar outros instrumentos no mercado, Janela Única de Concessão de Direitos Fundiários, NIP, entre outros. Vejo que o mercado já está a começar a reagir fruto daquilo que é a expectativa. Porque o agente econômico, fundamentalmente os empresários, têm espírito animal. Isso vocês vão encontrar em toda a literatura clássica. O empresário é um animal selvagem. E o Estado, quando tenta complicar a vida dele, o que ele faz é para de construir. Não é que ele não teria lucro se continuasse a construir, mas há aqui um braço de ferro entre o Estado e as empresas. Eles simplesmente, desde 2014, o Estado começou, 2008 começou a construir centralidades, 2013, 2014 começou a colocar casas no mercado, os empresários, literalmente, em 2014, pararam de construir. Tudo. E vê que não foi o Estado a dar dinheiro, só foi o Estado sinalizar e aumentar a expectativa, e a coisa começou a acontecer. Então aqui... A responsabilidade do Estado... Bom, temos ainda aqui... Hermenegildo, né? 3 ou 4 questões, faz favor. Fechamos o José Pereira, vamos para o Hermenegildo. A construção de centralidades começou
começou a entregar títulos gratuitos, não sensibilizou a população. Ou seja, o Hermenegildo diz aqui que nós tínhamos que começar com um processo de sensibilização de pagamento, não é? Que é de facto, vê que estamos a falar de um povo que antes de 1975 quase todos os angolanos viviam na zona rural e viviam em casas próprias. Nós mostramos aí que na zona rural as pessoas vivem em casas próprias. Nunca pagou renda a ninguém, apanhou adobe, construiu adobe, fez adobe, construiu as casas no Quimbo. E depois entramos num sistema de socialismo. Socialismo também ninguém é obrigado a ganhar cultura de pagar. O Estado preocupa-se em entregar tudo às pessoas. E entramos em 1992 numa transição de economia centralizada para a economia de mercado. Nós ainda não estamos numa economia de mercado, estamos num período de transição. Nós não saímos lá. E vê que nós vivemos pouco tempo no socialismo. Nós já, enquanto país, já temos mais tempo de economia de mercado do que de socialismo. De 75 a 2002, não é? São sensivelmente 12 anos de socialismo. De 2002 até a presente data, estamos a falar de 48 anos ou 38 anos de transição para a economia de mercado. Primeiro, já devíamos ter chegado na economia de mercado há muito tempo. Não chegamos ainda. Segundo, a população precisa de mudar de mentalidade. E só vai mudar de mentalidade com o chicote. Qual é o chicote na economia de mercado? É o castigo. É a sanção. Vou lhe dar um exemplo. Estamos bem com o tempo. Já passamos, mas estamos bem com o tempo. Não, não estamos. Deixa dar um exemplo rápido. Nós, em 2014, fruto da paralisação do mercado imobiliário, levamos ao Parlamento uma lei alternativa à hipoteca para facilitar a questão do crédito à habitação. O crédito à habitação não funciona, não é? Entre outras questões, a fundamental é que o regime de hipoteca, não é? De garantia por hipoteca, não funciona. Alguém que entra em cumprimento, o tribunal leva 10 anos para resolver esse assunto. Ou seja, o tribunal dá prêmio ao incumpridor ao ficar 10 anos para resolver o assunto, quando devia ser o contrário. Então, levamos uma lei alternativa à Assembleia Nacional. E a Assembleia Nacional chumbou a lei, praticamente, paralisou a lei, por um tema muito simples. A lei, como prevê despejo, que é uma sanção ao incumpridor, os deputados disseram que isso vai dar despejo, então nós não queremos isso na República de Angola. Paralisou tudo. Estudos comparados mostram que nos Estados Unidos, lei idêntica, quando o incumpridor entra, quando a pessoa entra em incumprimento, o juiz autoriza o despejo, não recebe nenhum luei furado. Porque ele tem que ser penalizado, castigado para aprender. Esse é o chicote do capitalismo. E é assim em toda parte do mundo. Brasil, e outros que se organizaram. E nós rejeitamos. Então, nós o que é que fizemos agora? Na lei, para a lei passar, na Assembleia Nacional, escrevemos que o incumpridor vai ser compensado com alguma coisa das rendas que já pagou atrás, vai ser dado parte, um valor, umas continhas que serão feitas, vai receber algum, que vai lhe permitir ir arrendar a casa num outro sítio. Ou seja, quando devíamos ser duro com o castigo para ele aprender, somos suaves. Então, os tribunais servem mesmo para disciplinar as sociedades. E o nosso tribunal, no quesito habitacional, não contribui para disciplinar os incumpridores. Só para ser curto e objetivo nessa questão da disciplina, né? A falta de água, em alguns casos, na centralidade do Sequele,
que até compara com a questão de é melhor ir viver no Catintó. Sim, mas a verdade aqui, se perceber bem, a responsabilização do Estado em relação a isto, né? Que é a mesma que o companheiro aqui colocou. A responsabilização do Estado em relação a incumprimentos. Incumprimento em prestar serviços, incumprimentos, não é? Sim. Basicamente isso. Não obstante que a habitação faz um corte transversal a vários setores, mas é preciso separar a habitação dos outros setores. Se eu não tenho água na minha casa, é o fornecedor de água onde você vai reclamar. Se eu não tenho energia, vamos chegar lá, vamos só devagar. Se eu não tenho energia, vou reclamar no fornecedor de energia. Se eu não tenho sinal de satélite da parabólica na minha casa, vou reclamar no fornecedor do serviço de satélite. Estamos entendidos? Com exceção, porque a água é pública. Constrói e não vai até o quarto andar, por exemplo. Não de 15 andares. Sim, mas a propriedade também é do Estado. Espera. Não pertence ao cidadão. Vamos com calma. Vamos com calma para podermos entender, porque é um assunto complexo. Né? Número 1. Arquiteto eleito. Né? Ninguém devia habitar uma casa que não tem condições de habitabilidade. Ou seja, uma casa para ser habitada em Angola precisa de ir para o Serviço Nacional de Saúde Pública, acho que é este ente, que emite um certificado de habitabilidade da casa. Vai dizer que a casa está devidamente em condições, tem serviço de água, de energia, para viver. É o que está na lei. Aquela lei 16 do arrendamento urbano, é que está lá. Ninguém devia. Mas tanto o Estado decidiu colocar a casa sem essa condição, ok? Tanto o cidadão decidiu entrar na casa sem essa condição. E aí eu não digo, os contratos de arrendamento em Angola já nascem imbuídos de má fé. Da parte dos dois. Na parte dos dois. Ok? Aqui não vai dizer que o culpado é o Estado, não, os dois. A pessoa nunca devia ter aceito entrar naquela casa, naquelas condições. Mas é onde é que ele quer saber qual é o chicote do Estado. Tá vendo? Então, entrou e agora está pressionando o Estado. O Estado já é o incumpridor. Um alemão. Quem disse que não, melhor não comparar com a Europa? Estamos fugir. Vamos fugir já. Podemos voltar. Yeah. Desculpa lá Sim. intervir, mas temos pouco tempo. Mas o Dr. Augusto circulou há poucos dias nas redes sociais uma tabela que mostrou dados de 2014 que 18% do mercado habitacional foi arrendado. Menos que 1%, 0,7% estava arrendado pelo Estado. Ainda não falamos sobre aquela 18%, o vasto parte do mercado, que são pessoas que alugaram as suas anexos. Mas como podemos promover aquela camada do mercado, que é o vasto parte do mercado arrendado, como podemos intervir e suportar isto? Hein? Porque a discussão à volta da responsabilidade do Estado, quando tem tanto pouco percentagem do mercado, acho que estamos a gastar tempo a fugir do essencial. Do essencial. Yeah. Desculpa lá. As perguntas vão a este caminho. De facto, faltou responder o Antônio. A questão do IP acaba por fugir do debate. Vamos deixar para outro debate. O incumprimento que o Antônio coloca também já respondemos, já foi vasto. A réplica da Vila Camelo Amões, sim, não é, a minha opinião, não é verdade absoluta. Angola precisa de todos os modelos.
nós não temos um único modelo que seja ideal para Angola. Nós podemos, de facto, replicar o Camela Mons sem desprimor de réplica dos outros modelos. É necessário, é bom modelo sim, todo mundo elogia, é um princípio de economia social, cooperativa, onde as pessoas pagam as casas que vivem com produção. Ou seja, as pessoas produzem e parte do produto entregam à pessoa que construiu a casa para pagarem as casas. Este, de facto, é a essência. As casas foram construídas com material local, com dinheiro do proprietário, o facto que ele teve que colocar aí solo cimento, teve que comprar cimento, e foi o empresário Valentim Amões, com toda a capacidade financeira que tinha, que começou a implantar o projeto, que teve sequência do seu irmão e não é construir. Mas vê que tem que aparecer sempre alguém com dinheiro para colocar. Depois vem a questão do pagamento, que é por material de construção. Mas também, hoje, as pessoas têm dinheiro. Aqui em Luanda, andaram a construir casas aqui e acolá e colocam no mercado de arrendamento. O único erro é que constroem, né, sem um plano de ordenamento do território, em zonas não ordenadas. Essas habitações que as pessoas que têm dinheiro, algum excedente, colocam, investem no mercado de arrendamento, também não estaríamos tão mal. Aqui, para entrarmos, não é, no foco mesmo do tema, Vou deixar essa questão que a senhora colocou e depois vou lhe dar 1 minuto ou 2 só para fazer a conclusão, depois de tudo que se falou aqui. Por favor. É o mercado de arrendamento que é o peso percentual do Estado no mercado de arrendamento. O mercado de arrendamento é um mercado muito importante, que é em função da zona. Fundamentalmente em Angola, não adianta ainda pensarmos em mercado de arrendamento em zonas rurais. Vai chegar o tempo que vai chegar lá. Nas zonas urbanas, não é? Para, não é, tirarmos o espectro da desorganização do território, é fundamental investimentos no mercado de arrendamento. As pessoas têm que investir na zona urbana e não na zona urbanizável. As pessoas que têm dinheiro têm que existir na zona urbana. Mas para existir zona urbana, o Estado precisa de criar um conjunto de políticas públicas para a expansão da malha urbana. O Estado hoje diz que não tem dinheiro para expandir a malha urbana. Nós podemos ir com parcerias público-privadas, através de troca de terreno por infraestruturas, que é um modelo que acontece a nível do mundo, através do modelo de crédito fiscal. Quem investir em infraestruturas recebe um crédito fiscal do Estado, que pode ser deduzido com impostos, ou o Estado um dia, quando tiver dinheiro, pagar nos mesmos termos que paga, não é, os títulos do Tesouro, com taxas de juros atrativas. Os privados vão investir nas infraestruturas e vamos criar espaço para que estes privados que já investem hoje nas zonas urbanizáveis, presumivelmente que serão urbanas algum dia, comecem a investir em zonas urbanas. E aí vamos aumentar a percentagem, né, do mercado de arrendamento naquilo que é o mercado imobiliário, sem aumentar, não é, o setor público. Ou seja, não vamos aumentar, não é, a quantidade de casas que o Estado tem no mercado de arrendamento. Vamos aumentar, não é, a quantidade do setor privado no mercado de arrendamento. Acreditamos nós que, à medida que o Estado investe no mercado imobiliário, afugenta o setor privado. Então, aqui, Alan Ken, entrando neste estudo que traz um problema, que são as percentagens públicas e privadas no mercado de arrendamento, a nossa sugestão é que o Estado preocupa-se com as infraestruturas e deixa o setor privado investir tanto no setor de habitação para venda, quanto no setor de habitação para arrendamento. Ok, muito bem. Penso que depois do que falou já se pode olhar que temos aí algumas conclusões já também. Muito obrigado, Dr. Augusto, por esta presença e agradeço a todos quantos acompanharam o debate. Infelizmente,
Há algumas questões que ficaram escritas, não vamos conseguir lê-las, estamos com crise de tempo, o debate vai até às 15h30. Acho que oportunamente poderemos aprofundar outros subpontos que saíram daqui, que são bastante interessantes. Quero também agradecer aos colegas que participaram no debate no dia de hoje e desejo um bom final de semana para todos e até o próximo debate. Obrigado.